Olá, aqui é o Estranho. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Tojo. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Aqui, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Certo, tudo certo. Tudo bem comigo também, obrigado por Programa perguntar. de que número, Estranho? Ah, meu Deus, mas aí você tá me comparando demais ao judeu. Mas Alguém tem que sofrer ausência. esse é o programa 373. Ah, bom número, 373. Bom número. Do Mangá ao Quadrado. Esse é um programa do tipo antologia que eu já vou falar pra gente relembrar o que é. Mas o aviso do último programa se repete aqui. O judeu está com as suas merecidas férias, está viajando o mundo aí, conhecendo novos horizontes. E estamos aqui gravando sem ele. Então vamos fazendo pautas que é fácil de gravar sem o judeu, como é o caso da antologia aqui. Mas antes de irmos pro programa e eu explicar o que a gente vai falar, nós temos um Apoia-se. Você pode fazer qualquer apoio financeiro para ajudar a manter esse podcast no apoia.se/ao-quadrado. Você dando qualquer apoio acima de R$10, você ajuda o judeu a viajar. E seu nome é lido em algum programa aleatório, como as seguintes pessoas: o Vlad Scheller, Lucas Nunes Pio, Nathan Davi de Castro Pedro Oliveira e Juan Macambira do Nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Fechamos, todo mundo agora participou já do ciclo aqui das nomeações dos apoiadores. Muito bem, gente. Antologia. Esse é o nome que deveria ter tido o programa anterior, é bem da verdade, mas em algum ponto a gente nomeou como antologia esses podcasts que a gente faz um apanhadão de temas, né? Cada um traz um tema aqui, a gente faz vários mini programinhas e um programa só, como se fosse um capítulo de um mangá saindo numa antologia. Essa é a analogia. é um programa com vários TikToks dentro. Nossa, Exatamente. esse é o programa pra geração TikTok, realmente, Tojo. Você foi certeiro. É um story, cada tema aqui é um story, é isso. É um Reels que você senta ali e ouve enquanto tá no banheiro. Então é isso. Vamos passar por 4 temas. Cada uma das pessoas aqui trouxe um tema que a gente vai conversar. Vou começar aleatoriamente, não vai ser tão aleatório porque vai ser na ordem que eu anotei, porque eu tava indo de cima pra baixo, de baixo pra cima no nosso chat. Então, Luke, qual é o seu tema? Eu tava pensando muito no que falar, né? Por isso que eu demorei. E, spoiler, o tema do Iso vai envolver o visual dos mangás. Não vou falar o quê. Aí eu pensei, bom, tá, isso já foi gasto, né? Então, mangá é uma mídia, além de visual, que é talvez o mais importante, é uma mídia textual. É uma mídia que, embora a gente leia ninguém aqui saiba japonês para ler o original em japonês, mas ainda julgar o original em japonês, a gente interage muito com o texto na história dos mangás, né? E eu pessoalmente tenho mangás que eu gosto mais de como ele é escrito, nesse sentido literal mesmo, não de se a história é boa, se os personagens são bons, mas dos diálogos, da narração, que eu acho mais interessantes que outros. E por mais que seja difícil jogar isso em outro idioma, mas eu ainda quero falar disso. Que mangás que vocês acham que tem textos interessantes ou menos interessantes, e o que faz eles serem interessantes pra vocês? Se vocês pensam nisso na hora de ler, na sua experiência de leitura. Sim. É um tema interessante porque ele se sobrepõe justamente com o que você falou, com tradução, né? O quanto que a gente consegue julgar o texto do mangá, dado que ele é traduzido e vai depender do trabalho do tradutor aí, né? Tem muito mangá que eu tenho que lidar com. Eu sei que, tipo, a culpa não é do mangaka, ele não tá escrevendo mal assim, a culpa é da tradução, mas é difícil. A gente teve um exemplo muito concreto disso quando a gente fez a mangagrafia da Tomoko Yamashita, porque não só o Scanlator, tirando o Ikokuniki, que foi feito por um bom Scanlator, né? Qual que é o nome? Ryo Amatanoboru, que é o Kyo que traduz, ele traduziu vários outros mangás relevantes, tipo Kokonohito, os Jojos, o Yokokuniki, Sangatsu no Lion. Ele é bom, ele sabe, ele soube traduzir os textos da Yamashita, só que eu acho que pelo jeito da escrita dela, deve enganar muito o tradutor, porque o que a gente leu de mangá com uma tradução completamente questionável no sentido lógico do raciocínio das frases, é absurdo. E eu levo esse problema pra
tradução brasileira de A Noite Além da Janela Triangular, da New Pop, que eu também acho que o texto tá estranho. E eu não acho que é por causa da Tomoki Yamashita, eu acho que é por tradução. Até porque a Yamashita, eu acho que em Kokonik é um dos exemplos mais positivos que tem de boa escrita nesse sentido. Acho que Kokonik é um dos mangás que mais me chama a atenção de eu notar a naturalidade dos diálogos, a escolha de palavras que é repetida durante a história e marcada pelo a forma que os personagens se comunicam e tal. É um mangá muito sobre a comunicação das pessoas e acho que ela usa muito o jeito que ela escreve os diálogos para passar isso, né? Então, Sim. é muito difícil você escrever um diálogo natural como as pessoas realmente conversam e ele realmente se transpassar natural. Sem parecer um rei fellow kids das ideias. Sim. O personagens usando gírias do jeito certo, no momento certo, na cadência certa. Ela realmente faz isso muito bem. Sim, mas em Kokunik tem uma coisa que puxa tradutores que sabem o que estão fazendo por obrigação da natureza do mangá, que é muita cena de personagens conversando sobre como a língua japonesa funciona. Ah, sim. Que é um tipo de mangá que é uma armadilha para tradutor, que você começa a ler o mangá e já pensa, eu já vi que o mangá tá tentando dizer uma coisa e eu vou ter que... Eu penso muito em Cypher Academy, que é um mangá que se lê e se na hora você já bate o olho e pensa, ok. Isso é um mangá que pede um tradutor que sabe o que tá fazendo. Ele já lançou um desafio pra tradução, assim. Sim. Isso, e o Luke falou de nossa dificuldade de entender o texto de verdade, de obrigação de confiar no tradutor, mas tem como você observar um autor se esforçando pra fazer algo, às vezes pela maneira como o mangá desafia o tradutor, a gente pode notar esse tipo de desafio. Sim, sim. E eu acho que tem certas escolhas que são perceptíveis além da tradução. Por exemplo, Hirayasumi, eu acho que todo mundo aqui lê, é um mangá que eu gosto muito. E uma coisa que eu gosto especialmente em Hirayasumi é como o autor escreve o narrador de Hirayasumi. Eu não sei se vocês lembram muito disso, se vocês estão acompanhando, mas que ele tem uma personalidade muito clara, ele não tá sendo escrito de uma maneira... Ele tá neutra. participando das... ele tem uma voz própria, sempre que ele tá falando do que tá acontecendo. E eu acho que essa é uma das qualidades que eu mais gosto do mangá, mas é uma das coisas que mais deixa ele aconchegante. E eu acho que independente de como é traduzido, isso é uma coisa da escrita do mangá que eu acho que é perceptível, você pode transmitir essa ideia mal ou bem, mas essa ideia está lá nas escolhas do autor. Especificamente na categoria narração, que no final não é tão comum em mangá, né? Raramente eles se usam de recordatório como parte recorrente da história. Muitas vezes eles usam bem em passagens específicas ali, One Piece, por exemplo, usa em algumas passagens específicas, mas um que usava bastante a narração e eu, embora possa ter críticas pela quantidade, né, de narração, mas o Togashi em Hunter x Hunter, ele criou essa figura de narração da forma como ele conduz o raciocínio dos acontecimentos na escrita da narração, né? Porque ficaria muito difícil colocar os raciocínios de milésimos de segundos, as sinapses que foram conectadas ali, e aí ele transforma isso num texto que funciona, sabe? Ele dá epicidade pro acontecimento, né? Especialmente em Chimera Ants, eu acho que ele transforma isso muito, além de ser explicação necessária, porque sempre tem poderes incompletos e tudo mais, em dramatizar mesmo a situação, né? Dar essa epicidade que você falou mesmo, especialmente quando ele começa a contar os microsegundos de cada cena de Chimera Ants. Então, dá essa sensação de, caralho, tem esse negócio especial que não teria tanto impacto se não tivesse o narrador pra dar essa... Pra dar toda essa informação extra, né? Funcionou. Aproveitar a deixa de Chimera Ants, tem uma coisa que é completamente no campo do texto do mangá, que eu gosto muito, e que é essencialmente uma coisa que o tradutor, ou ele tem um milagre na mão, ou ele só finge que não viu e escolhe um lado, mas que eu adoro quando fazem, é o lance de você colocar uma palavra de kanji e uma palavra completamente desrelacionada no furigana. Sim. Eu adoro quando acontece, adoro quando me mostram, mesmo que eu não entenda direto. E quando o autor faz isso, a gente que lê inglês, ou a gente sabe, ou a gente toma no cu, porque acho que eu só vi fazerem isso mesmo nos volumes brasileiros de Hoshino Samidari, que sim, eles fazem colocou isso. As duas palavras toda vez, e ficou bacana, e ficou bem feito, mas não é a norma.
Não, No eu não sei Hunter- se deveria sempre ser assim, mas. Sim, eu não tenho uma solução, felizmente eu não trabalho com essa tradução, porque isso eu não sei como é pra fazer, eu não tenho uma diretriz. Mas Hunter x Hunter tem meu exemplo favorito disso, que é o Netero, que fala para o Meruem: você não conhece o poder de evolução dos humanos. E em cima de evolução tá escrito maldade. E ele tá sim. falando da bomba atômica. E eu adoro esse jogo de palavra. Sim. Vai ser bem legal. Eu tenho uma pergunta nessa categoria de texto, que é mangás verbosos. Uhum. Vocês acham que é uma mídia que não é tão favorecida por muita verborragia? Tipo, Eu mangá? acho, mas eu acho que tem mangás que conseguem lidar bem com. Eu acho que isso já começa a ser uma coisa que você precisa encontrar um jeito de transmitir a verbosidade com dinamismo. E eu acho que alguns mangás conseguem fazer isso bem e outros Outros falham bastante. Aproveitar o seu aspecto visual. Eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio desse ponto em específico com os mangás da Shikumino, por exemplo. Ah, sim. Que É Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion, Hachimitsu to Clover. Tipo, ele tem esses momentos de tem muito texto na tela, tem 8 personagens falando ao mesmo tempo. E isso é bem cansativo de se ler, mas os momentos mais especiais dos mangás dela vêm de cenas assim. Ela também faz muito uma coisa, isso não é só o texto, né, mas uma coisa que ela faz muito no mangá é uma sobreposição de cena, né? Tem uma cena sendo contada e outra cena sendo... A narração tá contando outra coisa sobreposta à cena que tá sendo mostrada. E a narração é sempre interessante. A narração entre os espaços dos quadros ali da página é sempre muito bom quando... Mas ela é muito cansativa. Embora ela é cansativa, mas eu elogio porque ela consegue um pouco do que a gente elogiou da Yamashita de dar naturalidade a essas conversas. Mas ela não consegue ter essa fluidez que a Yamashita teve em Kokunik pra mim. Eu tenho muita crítica toda semana com Witch Watch. Que o Keita Shinohara, ele não tem limite não pra explicar a piada dele. Ele vai muito longe. É muito difícil. Não precisa de tudo isso pra explicar a piada. É falta de talento, estranho. É falta de talento. Eu acho fofo o hiperfoco dele em explicar a piada que ele fez. Eu acho. Cara, eu pulo muito balão. em Witch Watch. Assim, mas tem balão que ele é feito pra pular. Ele já fez várias piadas que envolvem o exagero do texto. Ele faz isso de propósito várias vezes. Eu pulei mais do que os que eram o que era a intenção dele. Sim, mas tem, tipo, quando as Fujoshi estão conversando, ele obviamente fez aquilo pra você não ler tudo. E pra você... É parte do exagero. E, a gente trata isso dele como um ponto negativo, mas a escrita dele também é muito boa a ponto de, tipo, ele conseguir condensar todo o conteúdo do capítulo nas primeiras 2 páginas. Então, nas primeiras 2 páginas você já sabe sobre o que vai ser, sobre pra onde vai a história. Eu já sei se eu capítulo, inclusive. Ele é bom em colocar... Isso já vira um pouco mais de roteiro, né? Mas ele é bom em sempre dar uma dicasinha de alguma palavra-chave, algum termo que vai ser resgatado lá no finalzinho do capítulo. Você fica... tipo, você estava aqui o tempo inteiro. Eu gosto muito disso. O texto dele é bom pra você conseguir aproveitar se você quiser aproveitar o capítulo, se você quiser ler tudo. E é bom se você não quiser ler o capítulo e só, tipo, sair pulando as páginas, porque você vai pegar ainda assim o que ele quis dizer ali. O que eu acho que não é um bom sinal, justamente, porque se eu posso pular e entender o que ele tá fazendo ainda, quer dizer que talvez ele não precisasse ter escrito tanto. Eu dou um ponto pro Tojo, porque... Se ele tá escrevendo porque ele quer... Ele mantém você preso na inércia porque ele permite que ler seja fácil, porque se você não gosta, você só pula. Quando eu fiz parei de ler metade da Jump, eu não larguei Witch Watch. Eu não gosto de Witch Watch, mas só... esforço nenhum, é só abrir. Eu gosto. Agora, eu vou... Mantendo na Shonen Jump aqui, tem um mangá que eu amo muito, mas constantemente eu reclamo, pra mim mesmo, eu não reclamo muito no geral, de quanto texto inútil tem nesse mangá, que é One Piece. O Oda perde muito a linha com o diálogo desnecessário. Muita gente reclama da quadrinização do Oda e que ela é muito cheia. Eu acho que metade do problema seria resolvido se ele não fizesse os personagens reagindo só mas isso está acontecendo, meu Deus, enchendo a página só de diálogo filler. As pessoas podem falar menos.
charme? Não é parte do charme? Eu não acho. Eu ignoro 80% dos capítulos de One Piece e penso, foi só mais um capítulo de One Piece. Eu vou lá no grupo ver, então tem 300 bilhões de mensagens falando sobre alguma parte específica do texto que foi muito hype e remonta coisas do passado. E o caralho a 4, eu fico tipo, meu Deus, eu não leio One Piece. As partes são hype, mas é que o Oda realmente coloca os personagens reagindo demais a tudo que acontece. E não precisa. Você não precisa colocar as pessoas falando tanto. Mas eu acho que a essa altura é fanservice quase. Essa verborragia é parte do charme que o público passou a gostar de One Piece. É pegar a minúcia de frase, de detalhe, de alguém falar algo que você... Pô, mas e aí? O que significou isso aqui? A galera gosta. É parte de outra coisa que o público reclama de One Piece, mais do que da verborragia, que é, o personagem não tem foco, ele não sabe administrar tanto personagem, e às vezes por uma cena da Nami falando o que ele disse, é o jeito de falar, a Nami tá nesse arco, que é importante pro fã ainda assim. Sim, mas é que eu acho que realmente tem muitos, meu Deus, o que foi isso? E que não diz nada, que não avança absolutamente nada pro personagem ou pro plot, e só tá enchendo a página com um balão de falar, mas que você não precisa. A minha real experiência com One Piece é que, tipo, no meio desses 30 balão de fala dos bonecos gritando, tem um balão que é importante no capítulo. E aí eu sinto como se eu tivesse que tá catando milho, tipo, separando feijão. E não é toda semana que eu tô disposto a ficar separando feijão em One Piece. Sim. Assim, eu concordo com a parte do fanservice, porque, por exemplo, se a Robin tem uma fala no capítulo, eu vou hiperfixar naquela fala. Mas eu preferia que eu não precisasse fazer isso, sabe? que os diálogos fossem... que as páginas fossem mais fluidas. E eu acho que, realmente, muito da reclamação de fluidez de One Piece é que tem muito diálogo extra, além do que precisava. Mas esses balões meio reação, vocês não dão meio que uma lida dinâmica, sei? Não é aquele que, sei lá, as 100 namoradas ali, alguma delas tá fazendo uma piada no fundo, você só dá aquela batida de olho no balão pra ver qual é a piada, porque você sabe qual é a piada. Aquela personagem vai fazer essa piada. Então, e aí você nem lê, assim, sabe? Tipo, é só meio que... eu acho que isso. Sim, mas hoje 100 namoradas tem mais conteúdo. Eu faço isso com tudo estranho, menos com One Piece sem namorada. Sou o único que eu foco em quem disse cada balão toda vez. Qualquer outro mangá eu faço exatamente isso. Mas eu acho que só o sem namorada ser tipo uma piadinha e uma expressão de personalidade já é um avanço além de One Piece. Porque às vezes, eu tô falando sério, às vezes quando se for a Nami fazendo uma piada sobre dinheiro, é melhor do que a Nami falando o que foi isso, sabe? Ou, tipo, gritando, E com 100 namoradas, pelo menos, e às vezes com One Piece, às vezes eu quero o checkpoint. Alguém tocou na piada, por favor, um balãozinho minúsculo do personagem. De alguém reagir. Quando alguém fala um número, eu quero um balãozinho pequeno da Su notando que alguém falou um número. É parte. E o One Piece é bom quando ele quer fazer humor, em colocar esses humorizinhos de canto de página. Quando o Oda quer, ele é bom nisso. É que muitas vezes ele não tá fazendo isso, ele só tá colocando uma coisa muito fina. O problema é que o Oda também, ele coloca, às vezes, uma reação de fala, às vezes ele coloca uma reação de alguém com 3 pontinhos. Isso é a mesma coisa que nada. Isso é muito importante. Corta pro Shanks, 3 pontinhos. Aí corta pro Zoro, 3 pontinhos. Porra, não precisa disso, não precisava disso. Muito bom. Vamos encerrando esse assunto para não ficar tão longo e dar tempo para os outros. Como o Antologia é isso, é meio que um snapshot, a conversa sem começo, sem fim. Só quero finalizar esse assunto. Tá. Okay. Eu ia falar pra cada um falar um mangá que vocês gostam muito. Pode ser. Depois eu vou fazer um comentário no final, então. Sabe quem tem um ritmo bom de leitura? Surpreendentemente pela quantidade de conteúdo que tem na história, Urasawa. Urasawa, pra mim, ele é muito bom pra me guiar pelos diálogos, e tem um monte de nome, um monte de acontecimento, um monte de lugar, e eu entendo tudo. Ele escreve tudo muito bem. A arte e a construção do Urasawa são ótimos, eu não tenho uma crítica, mas diálogo conduz 90% do plot. É uma coisa que você tampa os quadrinhos, você não consegue nem chutar o que tá acontecendo. É uma coisa que combina bem muito uma coisa com a outra, na verdade, né? Ele usa o combo
de texto com visual excepcionalmente, eu diria. É uma das grandes qualidades dele. Urasawa é o autor de 20th Century Boys, Monster, Billy Bat, Pluto, só pra... Às vezes as pessoas perguntam que eles não entendem sobre o que ele conhece. E Monster 20th Century Boys tem robô, tem essas coisas. Monster é essencialmente muita gente conversando. E ele faz um excelente trabalho pra isso não ser visualmente maçante, mas é o diálogo que tá carregando o grosso dos capítulos. Sim. Qual que você gosta de diálogo? Que você tem algum aí? O diálogo, o texto? Eu adoro o texto de Black Lagoon, porque ele é muito debochado e quando eu li pela primeira vez, eu achei que era nossa tradução engraçaralha, que a gente é muito bom em inventar gíria. E aí eu fui checar a tradução em inglês, e depois o próprio japonês, e vi que não é um mangá muito criativo em quanto pode ser debochado o trash talk dos bandidos da Indonésia. E eu gosto disso. Bacana. Tojo, você tem algum que você tenha na cabeça aí pra citar? Eu já citei aqui o Hachimitsu to Clover, eu acho que apesar de ser meio estimulante demais quando a gente combinou desses momentos biluteteia na página de enfiar 3 bilhões de balões de fala, tanto sobre narrativa, né, os diálogos, a narrativa que ela faz entre os balões, quanto o personagem principal que tá falando ali, os personagens de background que também estão falando. Eu acho que isso se paga muito nos momentos em que ela resolve realmente mergulhar na cabeça dos personagens. Sim. Muito bom. Mesmo. E você, Luke, pra finalizar? Tem um mangá que ele não é tão focado nesse aspecto, mas ele também é muito de narração. E que eu acho que, durante a minha leitura, ele é excelente em colocar frases específicas que tem muito impacto dentro da história, que é o Exum Pum Pum. Eu lembro muito de cenas específicas que são basicamente só de texto, e não é nem muito texto, mas pega um momento específico e sintetiza ele numa frase, um parágrafo. Até porque o próprio mangá usa muito o truque, né, que o Pum Pum não fala, né, então toda a fala dele é narrada, é descrita por um narrador. Eu acho que ele usa muito bem isso, além daquele truque clássico, né, que é da narração do texto branco em fundo preto pra dar impacto. Eu acho que ele muito bem essas coisas pra criar cenas marcantes que são baseadas no texto que você está lendo. Sim. Muito bom. Eu gosto muito. Muito bom. Eu queria citar o The Heart, né, nesses momentos. É verdade. Certíssimo. É possível não citar. E eu queria só finalizar esse assunto dizendo que você, Luke, você armou uma armadilha pra gente. Você tentou dar combustível pra quem diz que a gente só reclama de Jujutsu nos programas. Então, não falaremos de Jujutsu agora. Acabou esse assunto. Cortou. Não. Subiu música. Não falamos nada de Jujutsu. Eu não tinha nada a falar de Jujutsu nesse assunto. Não sei do que você tá falando. Será que não? Absolutamente nada. Eu escolhi não falar. Eu também, ativamente. Tojo, você agora. Que tema que você trouxe pra gente conversar aqui, bater uma prosa rápida? Em homenagem ao nosso querido amigo judeu, que a esse momento deve estar dormindo, talvez, não sei de fuso horários, mas ele deve estar dormindo muito bem, deve estar aproveitando muito bem ou pode estar na farra, né? Ele está aproveitando terras internacionais. Eu trouxe aqui o tema de mangás de viagem. Mangás de viagem / turismo, ou quando a jornada se torna tão importante quanto o protagonista. Mas hoje eu ia falar de One Piece, hoje tá bom. Você tá limitando a viagens reais ou tipo mangás de fantasia e aventura estão nesse seu esquema do que você quer comentar? Tá dentro, a gente pode desenvolver, porque... Todos os eventos, sim, né? Sim. Mangás de road trip. Sim. Ou só mangás de locais. Ou arcos de locais, por exemplo, o arco do Brasil em Haikyuu. É um momento bem de viagem, assim. E, ao mesmo tempo, tem mangás como Kino no Tabi, em que os lugares pelos quais Kino passa são tão importantes quanto Kino em si. Eu acho que nos mangás de fantasia, ok, a gente pode até falar sobre isso, mas eu acho que tem uma característica específica em mangás que se passam no mundo real,
que é que muitas dessas histórias que envolvem ou viagem ou ir para um lugar bem diferente, ele basicamente vira meio que um guia de viagem em forma de mangá, que os autores provavelmente conseguiram financiamento ali da editora para poder visitar o lugar e escrever. Com certeza. Bom pra eles. O arco de Haikyuu no Brasil com certeza foi isso. Tenho certeza que quem escreve a história veio pra cá e aproveitou pra caralho. Foi, acho que ela... Foi notícia. Foi notícia, mas eu tô lembrando de Gone with the Clouds, North by Northwest, o mangá da... A autora de Otoyo Megatari, ela passou, tipo, um bom tempo viajando pela Ásia Central pra fazer a história dela. Inclusive, também é muito triste quando tem um capítulo, assim, de um mangá em específico que o personagem tá falando de algum lugar que existe no mundo, ou de algum lugar ali turístico do Japão, e aí na nota dos autores ele tá falando, poxa, eu queria muito visitar esse lugar. Acontece, tem essa alternativa. Não pagaram. Mas esse Gone with the Cloud, North by Northwest, que é um mangá que já foi recomendado aqui, da Akirie, que é a autora de Hanyu, Mundo Cinzento também, é um mangá que se passa na Islândia, e o segundo volume, em específico, foi o volume do turismo. Era tipo, a história começou lá, aí para a história porque o amigo japonês do cara veio visitar a Islândia e aí ele passou um volume inteiro mostrando a Islândia pro cara. Foi literalmente, a história pausou pra mostrar o turismo ali, né, no lugar. E muito interessante a Islândia, né? Não, curioso. Muito legal. Mas eu acho que essa é a graça, inclusive. Você vê e fala, curioso, olha que bacana. Gostaria de conhecer. Eu gosto de quando mangás mostram países ou locais que não são comuns em histórias, assim. Sim, porque justamente nessas aí a gente nota que tem os países que todo personagem de mangá vai e os países que, de vez em quando alguém vai. Sim. O Brasil, muita gente vem pro Brasil. O Mangaka na Favela veio pro Brasil. O pessoal do Batuque veio pro Brasil. E os mangakas narraram. Não, o Mangaka na Favela nunca veio pro Brasil, o mangaka. Não, né? ele queria ver. Ele só sonda a gente nas redes sociais. Ele veio pro Brasil em espírito, pela internet. Pesquisa de campo. Ao mesmo tempo que muita gente veio pro Brasil, foi meio que até sequestrado, hoje eu lembro do Eden vindo pro Peru. Eu pensei, meu Deus, o Peru no mangá, eu não sabia nem que alguém sabia que o Peru existia. Sim, isso é interessante. Nossa, muito específico, né? A Islândia também uau, Islândia? Aí um lugar que não é cenário de qualquer história. Eu lembro o quão incrédulo, abismado e eufórico eu fiquei quando eu vi um orelhão em Eden. Verdade, teve mesmo. Não é Gundam que tem... Mas é futuro, né? Fantasia, mas tipo, tem coisa do Brasil ali, o Jaburu. Sim. Acho que alguma base é no Brasil e parte da história passa no Brasil. No Gundam Origins tem um pedaço ali que se passa em Manaus. Olha só. Isso. Quero fazer Shade, um mangá que tinha oportunidade de fazer isso e não deixou de fazer, mas eu queria que tivesse feito de maneira mais interessante. A gente tá falando bem do Urasawa agora há pouco. Monster é uma road trip pela Alemanha inteira e a gente mal nota qual é a diferença entre estar em Berlim e estar no interior, e quais são as cidades exatas. Monster fala um pouco da cultura específica da Alemanha, né? Ele trata a Alemanha como existe um lugar chamado Alemanha, mas eu sinto que a natureza do Dr. Tema fugindo podia ter falado o que tem em Düsseldorf que não tem em Berlim. Sim, eu concordo. Nada específico, né? Por que eu tô aqui especificamente? O Todd falou de Kinonotabe, que é uma história fantasiosa, mas eu acho que esse tipo de história é o que me pega muito quando a história, o mangá ou o anime fazem bem. Que é você, de fato, encontrar vários locais e você explorar especificamente as diferenças culturais entre cada cidade, cada vilazinha, cada... Eu mencionei o Otoyo Megatari mais cedo, e o Otoyo Megatari é todo naquela área, naquela seção da Ásia Central, né? E mesmo assim, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado em Otoyo Megatari foi como a autora se dedicou a, dentro dessa grande cultura maior que tem semelhanças, né? E se esforçar em colocar como cada lugar é um pouquinho diferente entre si. Alguns lugares têm uma relação diferente com casamento, com alguns lugares são mais elevados tecnologicamente que outros, alguns são um pouco mais essencialistas de gêneros, outros são menos, alguns, sabe? Se você ler o mangá, tem muitas diferenças entre cada lugar que ainda, dentro de uma área bem pequena. A viagem que o cientista de Otoyo Megatari faz não é tão longa assim. E mesmo dentro disso,
você consegue ver tantas diferenças. E é justamente essa, pra mim, uma grande qualidade que o Kyuzo apontou que o Urasawa não fez. Você sempre pode explorar as diferenças, porque cada país tem muitas diferenças entre si. Cada vilarejozinho vai ter sua própria questão e sua própria identidade cultural. Eu adoro quando o mangá trabalha essas diferenças. Um mangá que eu meio que dropei porque era isso que eu queria e não foi bem isso que eu ganhei foi Frieren, que tinha todo espaço do mundo pra ser mais mangá de viagem, mas ele às vezes quer ser mangá de lutinha e eu não quero ver lutinha. Acho que o problema de Frieren não é nem as lutinhas nesse caso, é que o world build de Frieren, o autor não se importa. Ele não quis explorar esse aspecto. É um mundo de fantasia genérico e toda vila é uma vila de fantasia genérica igual. Até onde eu pelo menos, né? Vou compensar a blasfêmia que foi a gente falando mal coletivamente de One Piece no tempo passado e falar que em One Piece eu acho que cada ilha consegue ser muito bem firmada como olha que local especial. Sim. Algumas o Luffy vai passar 200 capítulos, ela vai passar 20, mas eu acho que nenhum lugar você sai sem pensar esse lugar, ele é um pontinho especial. Nenhum lugar é insignificante em One Piece. Insignificante meio que é um mar, mas... Nem genérico, assim. Cada ilha tem sua própria culturazinha. Eu acho que todo mangá de viagem, sendo de fantasia, eles têm essa característica extra que exige esse planejamento prévio. Se for no mundo real, exige muita pesquisa, né? Então, às vezes, pesquisa de campo, você compreender os detalhes daquele lugar para apresentar. E se é no mundo de fantasia, exige um world building. Uma construção para distinguir um lugar do outro e ter uma lógica, uma coesão na passagem de lugar. Então, é um tipo de característica, esse tipo de mangá, ele evoca essa característica de um bom planejamento. O mangá que se passa em Tóquio e qualquer lugar, tipo, o cara se concentra em personagem, se concentra em drama pessoal, mas esses outros de construção de mundo ou de apresentar uma pesquisa cuidadosa, eu acho que também é tão valoroso quanto, assim, quando bem feito, é muito bom pra história. Agora, não é relevante pro tema, né? Mas eu acho que tem mangás que se passam em Tóquio e tem mangás que tem dois tipos de mangás, porque tem mangás que se passam em Tóquio porque é só a cidade que o autor viveu, sei lá. Mas tem mangás que realmente exploram a cidade, né? Que estão realmente... que tem um senso de localidade, de ser ali. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o Asano faz muito bem. Quando... Não é em Tóquio, não sei, né? Mas as cidades de Solanin, de Pum Pum, ele fala muito sobre como é viver em uma cidade específica, né? Ele tem os mangás que são em cidades litorâneas, tipo o Mibeno Nanoko, o Solanin é uma cidade... Solanin é em Tóquio, né? Eles foram se mudar pra Tóquio pra tentar viver a vida lá. E eu acho que ele consegue tratar muito bem a atmosfera desses lugares. E isso é algo que você pode fazer, mesmo quando você tá só em um lugar. Mesmo quando é o lugar de sempre. Tem mangás que é só uma cidade genérica e tem mangás que conseguem fazer a cidade, o ambiente ser uma parte grande da história. O Period também faz isso muito bem. De mergulhar ali nas entranhas de Tóquio e mostrar cada dobrinha ali daquela cidade que é importante pro Yatora. Tem mangás que mesmo sendo só em um lugar, eles ainda conseguem transformar esse lugar em um lugar específico e não um lugar genérico. Eu gosto quando isso acontece. Não é algo que eu coloco num checklist de obrigatoriedade de história, mas considerar a localidade da história, né, a fisicalidade de que lugar no mundo a história está se passando e como isso influencia a história, porque todas as histórias da sua vida perpassam você estar na cidade onde você está, sabe? Tipo, a cidade, o local onde você está ou você estava quando aconteceu aquilo é parte essencial, né? Tipo, os problemas de quem mora em São Paulo é porque mora em São Paulo, os problemas de quem é do Rio é porque mora no Rio, sabe? Tem coisa que é pessoal? Tem, mas muita coisa perpassa o local de onde você tá. Então, ter isso pra história normalmente enriquece. Eu não não vejo isso como negativo nunca. Mas não é algo que eu exijo, mas é algo sempre positivo quando não bem é como feito. Se fosse um negativo não ter, mas eu acho que é sempre um positivo ter. E tem mangá que, de fato, passa em qualquer cidade, mas tem mangá que estabelece que é Tóquio e a cidade é só invisível. E você pensa, nossa, isso podia ser em qualquer cidade. Sim. Pensei agora que Death Note passa em Tóquio. E Death Note podia passar em qualquer lugar. E Tóquio só é relevante pra Death Note ali no primeiro episódio, que é quando o L descobre que o Kira tá em Tóquio. Só importa pra organização de canais de televisão do Japão. É porque só em Tóquio tem arrombado na rua
pro Light matar no primeiro capítulo. E depois o Light passa na faculdade de Tóquio. Então, só pra estabelecer que ele não saiu da cidade pra fazer faculdade. Sim, mas mangás de viagem que vocês gostam, vamos citar, vamos fazer que nem foi agora, que pro último tema. Que viagem legal aí que vocês gostariam de citar? O Nintakun me recomendou no ano passado o mangá Shimakou Saku, que é aquele mangá do Salaryman que vai subindo de cargos na carreira, né? E acho que é a coisa que mais aqui no podcast também por ele. Ele recomendou o primeiro. Ele recomendou. Uma das coisas que mais me impressionou nesse mangá foi ele vai em várias viagens a trabalho durante o primeiro arco, pelo menos que eu li. E acho que isso continua acontecendo nos outros, mas eu não li. Então, e cada viagem que ele faz, o autor se importa muito em dar atenção a cada país, cada localidade que ele tá, e como as culturas são diferentes entre si, e como ele não esperava isso, que ele tá acostumado com a vida no Japão, né, e como outros lugares são diferentes. E ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Tailândia, ele viajou dentro do Japão também. Ele foi para um país bem pequenininho, que eu fiquei muito surpreso, agora eu esqueci qual foi, algum país da Ásia. Em algum arco ele não vai pro Brasil? Mas isso é muito mais pra frente. Ele viu uma ponta frio, ainda. Mas não. Eu acho que nem a tradução chegou ainda. O Nita só mostrou isso, que ele viu as vozes. Mas é um mangá que você esforça muito em o que a gente comentou, de explorar a cultura de cada país e como o personagem principal interage com ela. Eu sempre gostei. Foi uma das qualidades que eu não estava esperando desse mangá e me deixou muito satisfeito. Um mangá que eu gosto bastante, que faz isso, inclusive mistura o lado real da pesquisa real com o fantástico, porque se passa em lugares fictícios baseados na realidade, é o próprio Shoukoku no Altair. É verdade. Que faz isso muito bem. Ele pega culturas daquela região da Europa e da Ásia e do norte africano, só que ele coloca uma camada ali de ficção. Ele muda os nomes dos lugares e muda um pouquinho das dinâmicas, mas dá pra ver que teve muito zelo em pesquisa em como aquelas culturas funcionam. E não podia deixar de citar aqui também um mangá que eu gosto muito, que era pra ser mais sobre isso, mas ele foi assassinado a sangue frio. O nosso querido Goze Hotaru. Verdade, era pra ser um excelente mangá de viagem, mas... Muito triste. O departamento editorial da revista tinha outros planos. Que eram piores do que a realidade. Sim. Eu tenho um que eu quero citar, que é o Tenmaku no Jadogaru. Foi indicado ao Taisho, acho que do ano retrasado, e se passa no passado na Mongólia, no processo de expansão do Império Mongol ali com o Gengis Khan e a sucessão. É logo a sucessão do Gengis Khan, da morte dele. Então, é mangá de que a pessoa sentou e pesquisou. Porque tem muitas essas minúcias de... Era muito grande esse império e não tinha como ter coesão. Então, realmente, ele tá mostrando que era um monte de gente dominada, mas que não eram realmente mongóis ali, né? O povo invasor. Eles foram anexados, mas cada um tem a sua cultura, tem as suas próprias tradições. Então, é super bem pesquisado. Eu acho muito legal isso. Eu tô gostando de conhecer, é que tá saindo pouco capítulo, faz tempo que não tem tradução. Mas eu tava gostando de conhecer esse trecho da história e esse trecho do mundo que eu conheço muito. Vai popularizar agora porque o anime vai sair e todo mundo vai gostar, vai ser o showzinho dos cults. Com certeza. Tomara. Tem algum exemplo pra citar aí, Isa? Eu quero citar de novo um que eu recomendei já nos recomendados do Mangá ao Quadrado, que é o Our Not So Lonely Planet Travel Guide, que é de um casal gay dando a volta no mundo. Eu lembro dessa recomendação. Que eu gosto bastante. Eu vou ser sincero, não tinha um outro grande exemplo, então quero voltar a falar bem desse que eu gosto. que é país da semana, cada capítulo, cada 2 capítulos, eles vão para um país, conhecem os locais, conhecem a cultura, fazem turismo. Se a autora não foi pessoalmente, então fez uma boa pesquisa, porque é os pontinhos turísticos bem claro. Viajou pelo Google Street View. Sim, mas é principalmente sobre contato cultural, sobre eles interagindo com os locais ali, fazendo amizades, notando as culturas e sendo um casal gay, comparando a aceitação que eles têm ali com as que eles têm a expectativa de receber voltando pro Japão. Muito bom, esse tá na minha lista pra ler. Eu queria tentar ler esse ano também. Pareceu um bom mangá de viagem. Os scans não acabaram, mas o mangá acabou em 25. Ele agora é um mangá acabado. Quando eu recomendei, ele ainda era um going. Olha aí. Mas os scans não estão em dia.
Vamos lá, Iso, qual que é seu tema pra esta antologia? Eu achei que você ia fazer o meu e o do Luke serem um atrás do outro, mas você propositalmente separou. O meu tema é arte. Eu achei que a gente ia fazer a combinação texto-arte. Pra ficar mais descontraído, sério, descontraído, sério, descontraído. Eu quero falar sobre mangás feios, porque mangá é uma mídia visual e, portanto, a arte é muito importante. E, portanto, às vezes a arte vai desapontar a todos nós. E alguns a gente pode todo mundo concordar, ok, esse mangá, a arte é uma merda e qualquer um vai achar isso. E às vezes isso é bem subjetivo. E às vezes é uma coisa que você achou essa arte uma merda e outra pessoa achou é uma estilização autoral própria. Minha história pessoal é o como demorou pra eu conseguir gostar da arte de Kaiju. Quanto eu olhei e falei, não, foda-se, todo mundo aí é muito feio. Eu não quero ler um mangá em que todo mundo é muito feio. Sim. E eventualmente eu fiz as pazes. Eventualmente valeu a pena ter feito as pazes. Eventualmente eu li um mangá que eu achei a arte horrível e pensei, tem um mangá muito bom atrás dessa arte horrível. E arte ser ruim é um motivo grande pra gente dropar. Então tem algum mangá que vocês já não droparam, apesar de não gostarem da arte e acharem muito bom? É sempre complexo isso, porque, né, acho que a primeira treta do Ao Quadrado, atrás, mangá Ao Quadrado ainda, nem tinha juntado os blocos, foi por causa de arte, discussão sobre o que era arte bonita ou o que era arte feia, que por definição, subjetivo. É por definição subjetivo. Então, mas eu acho que você tem um ponto, isso, de que tem umas artes que todo mundo vai olhar e vai falar, não, mas eu entendo, mas não é bonito, né? Não é aquela coisa assim que você fala, que enche os olhos. Eu tenho o exemplo de... o mangá foi adaptado para uma série, e aí eu conheci primeiro como uma série porque minha namorada gosta muito da série, que chama Midnight Diners. É a série que tem no Netflix, dá pra assistir todos minha os mãe capítulos adora que essa saiu. série. Que é a história de um bar, de um restaurante que abre de noite. E aí vem as pessoas que frequentam o mundo da madrugada. Então é sempre e conta a história das pessoas que vão lá, a comida que elas pedem, e tem essa relação. Eu vi a série e falei, achei interessante, bacana. Vou atrás do mangá pra ler. Mano do céu, a arte do mangá é muito de... Procurem aí o Shinya Shokudo. Eu vou procurar uma imagem pra mandar pra vocês, mas o Midnight Diner mangá, se procurar também deve aparecer. A arte do mangá é tipo... O cara, ele desenha só um rosto, ele não tem mais de um rosto. Então é muito difícil. Eu tô seguindo, lendo as traduções que estão tendo em português não, em inglês, mas não é agradável. É muito difícil, mas eu leio porque eu tenho carinho pela série que eu vi. Mas a arte é terrível. Quando você falou de mangá feio, foi a primeira coisa que toda vez que sai capítulo eu falo, o cara podia se esforçar um pouquinho mais. As histórias são até que interessantes, mas podia tentar um pouquinho mais, né? Ok, é engraçado porque eu simpatizei com essa arte. Eu simpatizei. Eu simpatizei com esse estilo. Dá pra simpatizar, mas como é uma história dramática, nem sempre essa ausência de capacidade de desenhar a expressão dele se mostra algo positivo. É difícil, é difícil, mas tem eu leio. Tem um pouquinho de estilo japonês clássico, né, do jeito que ele desenhou. Acho, meio lembra o Kyoe. Lembra um pouco Maruko-chan também. Então, acho que isso mostra a subjetividade, porque isso não me tiraria do mangá, não. Eu acho, olhando essas páginas... Lê uns 3 capítulos pra dizer o que você acha. Talvez. O que eu acho que esse estilo mais simplificado, eu tendo a gostar, quando não é uma arte muito detalhada, mas tem esse traço um pouco mais livre, né? Não sei dizer, eu não sou bom em usar terminologia pra arte, né? Mas acho que dá pra... Nessa ideia de mangá feio, eu não dropo mangá necessariamente por ser feio. Tanto que Twin Spica não é a minha arte, meu estilo de arte favorito, mas é um dos meus mangás favoritos, apesar disso. Eu dropo muito mais pela arte ser meio que desalmada do que ser feia.
por assim dizer. Acho que o mangá peca muito mais por ter aquele traço padrão, mas o autor não sabe expressar. Parece que todo boneco ele só pegou um modelo CG no Clip Studio e tacou ali pra desenhar por cima, do que um mangá que ele é feio, mas ele tem um estilo próprio ali, ele tem um pouco de carisma, apesar disso. Isso eu entendo, Tojo, porque quando saiu Beastars, eu adorei a arte de Beastars. Eu achei, nossa, como isso é muito cool e maneiro. Aí eu vi a Palito H que desenhar o primeiro ser humano dela e virou tudo achado. Não, isso é uma abominação. Você não pode pôr isso num papel. Hoje eu adoro os seres humanos dela. Ela melhorou. O humano que ela desenhava antes era pior do que os que ela tá desenhando hoje. Mas além dela ter eu melhorado, gosto do estilo dela. além dela ter melhorado, eu sinto que eu fiz as pazes com o estilo dela. O choque inicial foi grande e aí eu acostumei. Os mangás do Oni mesmo sofrem bastante disso, né? Mangás do quem? Do Oni. De Mob Psycho, Mob Psycho, eles não são lindos, mas eles são muito simpáticos e carismáticos. Você acha um charme na arte? Porque mesmo quando é feio, o feio é diferente, o diferente eventualmente vira charme. É um feio arrumadinho. E esses são... É personalidade, né? É personalidade. E esses são os que são tradicionalmente feios também, porque por serem feios, eles viram uma identidade indistinguível. Você vê uma página sem contexto, você já sabe quem é o autor. Sim. Eu tava debatendo esse tema com a minha namorada, ela comentou que ela não gosta da arte de Kaguya. E esse é um mangá tão normal que eu não consigo explicar onde convencer alguém que tem charme. Então, aí é só uma coisa normal, é só um santo que não bate. Kaguya é um bom exemplo, especialmente porque eu acho que você conseguia ver, conforme o mangá foi sendo publicado, que o Aka já tava no caminho pra desistir de desenhar, ele virar roteirista, que ela vai ficando mais e mais, menos e menos charmosa mesmo, eu acho que essa é a palavra. Conforme o mangá continua, ele tava menos se esforçando em desenhar. Kaguya tem uma onda, assim, ele começa todo esquisito, todo troncho, os bonecos com cabeça de ovo, aí chega ali no meio, ele melhora a arte, e aí depois ele piora de novo. E é justamente um bom exemplo mesmo, porque não é um mangá que tem um estilo muito próprio pra justificar ser feio ou ser bonito. Ele é uma arte meio genérica de personagem de anime, só que no final das contas ela não tava mais sendo muito bem desenhada. É uma arte tão genérica que eu dei um search aqui, eu tô olhando as imagens, eu nunca li eu nunca tinha visto a arte interna. Eu tô falando, isso aqui não foi desenhado pelo cara de Another, que é o mangaka que mais contratável possível, sabe? Tipo, aquela arte de mangá contratado. E eu tô olhando e falando, é quase indistinguível. Tipo, é realmente desprovido de uma característica muito pessoal, sabe? Ele tem um estilo bem próprio de quadrinização, de composição de páginas e tudo mais, que você nota lendo o mangá, mas a arte em si é bem pouco... Também, né? Às vezes a quadrinização acaba compensando muito também o estilo da arte da pessoa. Ela pode não ser a pessoa com mais habilidosa entre a sinapse cérebro e mão ali pra desenhar, mas às vezes ela sabe compor a cena de um jeito que compensa. E de forma até ampla, né? A narrativa como um todo. Porque eu penso, a gente foi... Na época, todo mundo que lia o mangá era bem crítico com a arte de Attack on Titan. Porque a pessoa que desenhava, né, o Ishiyama é o nome, né, do cara? Não lembro. Isayama. Ele não era mais talentoso. Ele fazia algumas cenas dinâmicas boas. Pela angulação e a estilização da arte dele, funcionava. Só que entre as cenas de ação boas, tinha 20 páginas daquela arte meio troncha dele travada, das pessoas conversando, e ele não sabia trazer essa mesma dinamicidade para cenas paradas, então era ruim. Eu acho que o problema principal da arte é quando ela não flui a leitura. Eu acho que mais do que estilo feio, uma cara que dá você olha e fala, né, que é o caso do que eu citei aqui do Midnight Diner, né, no Shinya Shokudo, que você vira o olho, mas pô, se a história me levar, funciona. Mas às vezes a limitação da capacidade do autor de fazer uma arte boa pro quadro a quadro ali é o que atrapalha mais do que a imagem ser feia. Por exemplo, tem um mangá que ele tem muito texto, que combinando com o que a gente já falou, e eu acho que não tem uma arte muito boa, e eu acho que ele consegue, ainda assim, por puramente composição de página e pose dos personagens, dar uma estética interessante o suficiente pra eu querer continuar lendo, que eu gosto muito, que é o Liar Game. O autor de Liar Game não desenha muito bem.
Mas. Desenha bem mal, inclusive. Eu tenho problemas com a arte de Liar Game. Não, mas eu não acho que ele gosto daquela consegue. arte. Não é muito boa. Mas eu acho que ele consegue transmitir visualmente cenas bem durante a história. Mesmo que ele tenha que. Mesmo que seja uma história que ele tenha que passar muito tempo explicando regrinha. E tem capítulos que é galera falando minúcia de regra e conta matemática. Mas eu acho que ele consegue. Eu acho que ele consegue ter cenas boas com imagens. Ele consegue criar imagens boas mesmo com a arte do. Os personagens têm, por exemplo, a Nao, que é a protagonista do Liar Game, tem um estilo fashion dela muito particular, que tá sempre presente na história. Então, ela consegue ter um design bem visível, o Akiyama também. E eu acho que ele consegue, porque ele consegue fazer o mínimo de composição visual interessante, mesmo que não seja um mangá bem desenhado. Eu vou ser sincero com você, Luke. Eu gosto de Liar Game, exceto pelo final. É um mangá que eu vou defender. Eu pulo muita página. Tem umas páginas que eu olho e falo, ok, não vou ler nada disso. Isso não, porque tem coisa que é impossível. Você tem que. Se você quer prestar atenção no jogo sente ou não. Mas eu acho que eu mantenho que ele consegue fazer páginas boas mesmo com uma arte complicada. É o mangá que eu acho que da minha lista assim, de favoritos é o mangá que é mais difícil no quesito visual mesmo. Sim. Mas tirando isso, eu não costumo ter muito problema com arte. Eu aceito quase tudo que vem hoje em dia. Eu já tive atrás, fresquinho. Em algum momento eu achava que a arte bonita era arte realista, era arte proporcionalmente correta, com um cenário super bem desenhado. Hoje em dia... Muita rachura. Bonito era cada árvore desenhada em Vagabond, é isso que eu quero. Hoje eu acho que bonito é quando eu distingo fácil os personagens. Isso é importante. Isso pra mim é lindo. Eu tô aqui, eu quero que a arte seja interessante de alguma maneira. Pode ser bonito ou pode ser não tradicionalmente bonita, mas eu quero que tenha algo no visual que eu acho chamativo. O principal problema pra mim é quando eu abro um mangá e tem aquele traço meio genérico, qualquer isekai aleatório, e você vê que não tem, tipo, nada pra diferenciar dos outros 40 adaptações de light novel que são feitas. Eu fico, sabe? Já é difícil, quando eu abro um mangá que é assim, arte, é difícil passar da página 10. Eu não tô interessado em ler, mas eu tô muito mais disposto a ler um mangá com uma arte que é reconhecível, mas é mais cheiazinha, do que esse genérico medíocre que... Desalmado, hoje em dia, passível de ter sido gerado por IA, inclusive. Tão genérico que é. Pois é. Tem algumas coisas que eu acho que existe um risco aí pro futuro que eu não sei se eu quero ver. Se bem que eu acho que entre os mangás que eu leio, eu não vou ler esse, mas vai começar a surgir esse tipo de mangá. Com os design mais genericaço gerado por um promptzinho ali, eu não duvidaria. Ou até mesmo emulando o traço de alguém muito bem. Também, assim. é possível também. Pega nas minúcias, assim. Que nem os estúdios, a EA fez com o negócio da Ghibli, né, que virou todo um negócio, copiou meio mal, mas reconhecível. A também no começo da IA tava sendo fonte de roubo, né, dessas plataformas. Sim. Tem bastante conteúdo pra roubar, né? Infelizmente. Amigos, sabem o que eu gosto? Eu gosto de Title Drop. Eu gosto muito de Title Drop. Todos nós. Quem não gosta de Title Drop? Estranho. Podia atualizar melhor o Twitter, o Blue Sky, perdão. Eu tenho um perfil ali paradinho ali que eu não tô usando, mas... A gente manda coisa direto pro... Surpreendentemente tem gente que não gosta, a gente pode até falar disso, mas eu gosto de Title Drop. Title Drop é esse termo em inglês que eu quero também que a gente discuta um termo em português pra usar. Eu gostei de uma sugestão que deram aqui pra mim no Blue Sky de titularizou, ou titulou, pode ser também. Titulou é uma boa tradução, que é quando o nome do mangá
da história é falado dentro da história, né? Tem algumas pessoas consideram title drop, sei lá, Naruto, Batman, sabe? Claro. Umas coisas que são o nome do personagem é repetido várias vezes. Eu vi algum lugar falando, Barbie tem o recorde de title drops, é falado 300, tipo, não é, o que você tá falando? Isso não conta, mas tem gente que conta. Aí é foda. Mas normalmente quando é um título que não é o nome de uma pessoa, aparecer esse título na história é um evento legal. Eu gosto. E vocês falaram aqui que gostam, eu acredito em vocês. Eu queria discutir por que a gente gosta. O que tem nisso? Como que a galera faz direito isso? Eu acho que a gente gosta justamente porque, às vezes, a história chama Naruto. E ok, é porque ela é sobre um cara chamado Naruto. Uhum. E se o Naruto fosse um pirata, One Piece podia chamar Naruto. Isso não diz nada sobre a história. Sim. E às vezes a história chama, eu fui atropelado por um caminhão e acordei no outro mundo e tenho um harém de gostosas e vou derrotar o deus do demônio. Ok, eu não sei sobre o que é essa história também. E às vezes você lê um título, um filme chamado A Sociedade do Anel, e você pensa, não tem ideia do que vai ser essa história. E aí no meio da história alguém fala, formamos a Sociedade do Anel, e você fala, ahá! Agora eu entendi. Formamos a Sociedade do Anel.rmvb. Exato. E aí veio uma satisfação real, assim, de tudo se conectou, muito bom. É bom ver as coisas se conectarem. É meio que esse... então é daqui que o nome veio? Muito bom, gostei disso. Sim. E eu acho que funciona especialmente em histórias serializadas, porque, tipo, num filme eu gosto também. Eu gosto de... Eu já vi algumas vezes compilações de YouTube de title drops de filmes que tem uns bons nomes ali que quando falam na história tem um impacto ali. Mesmo que às vezes seja meio forçado. Sei lá, Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças tem um title drop... Bom Dia Vietnã, até tem o Full Metal Jacket, tem uma cena também clássica. Funciona. O do The Dark Knight eu gosto. The Dark Knight. Só que no filme, tipo, você nomeou o filme antes de lançar ele inteiro. Tipo, você já sabe ele inteiro, e aí você lançou. Mangá e outras mídias serializadas, não. Você sabe, você pode até saber onde você quer usar, só que quando você começa a ler, você não sabe quando que vão falar o nome ali. Então, é bacana. Tipo, parece que tem uma coisa de construção, né, que é interessante, da gente ver que o autor pensou com antecedência na história dele pra conseguir encaixar em algum momento esse nome lá no meio, né? Eu acho que isso que chama um pouco de atenção nos mangás também. Sim. Mangá, especialmente por ser uma mídia visual, você sempre pode dar, tipo, uma atenção específica pra página de um jeito que você não faria num livro, por exemplo. Você pode colocar a atenção específica pra aquele diálogo em particular de um jeito mais especial. Sim. História serializada também, e nem todo mangá que usa title drop faz isso, mas title drop tem um poder de falar, ok, agora a gente entrou na história de verdade. Ou agora ele confirmou a história, né? Sim. Às vezes o mangá chama, vou inventar um título, o mangá chama Parede Branca, e no capítulo 200 o mestre fala, amanhã a gente vai pra Parede Branca. Você fala, ok, estamos chegando grande clima. Era sobre isso desde o começo. É o One Piece, né? É o One Piece. Mas o One Piece é citado o tempo todo, né? A gente ainda não sabe o que o título significa. One Piece é um caso... One Piece eu acho legal porque o One Piece é legal porque é um daqueles casos de título que é um objeto, alguma coisa muito mencionada na história, mas não é mencionada tanto assim. Ela é mencionada uma vez a cada 100 capítulos, sei lá. E por isso é sempre legal quando alguém fala que eles estão indo atrás do One Piece. O Oda conseguiu fazer com que seja sempre um momento marcante dentro dessa história. A gente sempre levanta e bate palma quando acontece, né? Porque é dito relativamente pouco. Dentro desses 1.200 capítulos do mangá, sei lá se foi dito 20 vezes o termo One Piece. Eu acho que funciona muito bem. Tem algumas categorias de títulos ali. Tem alguns títulos, por exemplo, que são frases. E aí você fica, e aí? Ou uma expressão, né, muito específica. E aí você fala, mas e aí? Alguém vai falar essa frase? Que funciona também, né? Tipo, sei lá, eu tô pensando aqui, tem um mangá que é
quem viu o pavão dançando na selva ali. Eu vi a série, o mangá não tem tradução de todos os capítulos. Mas em algum momento ali dos primeiros capítulos, alguém fala, mas e quem viu o pavão dançando na selva, sabe? Tipo, tem uma explicação por isso. E aí, ok, encaixou essa frase, um Full Metal Jacket da vida. Mas eu gosto quando tem umas palavras soltas, e aí que você fala, não, isso é só porque, tipo, é uma palavra simbólica, né? Já é uma palavra genérica que faz sentido para aquele mundo. Tipo, sei lá, eu tô vendo aqui na minha página de mangá Title Drop que eu tinha no Twitter do Blue Sky. Por exemplo, Space Brothers. Tipo, é um título que já se explica. Não precisaria ter um Title Drop. Mas quando ele coloca na história, aí você fala, porra, que legal! Ele colocou... Com um significado extra que não é o literal da história sobre dois irmãos. Dois irmãos que são astronautas, ok, já tá explicado o título. E aí quando usam a frase, funciona, você fala, pô, legal, gostei, bacana. Então, bom, esse é bom. Eu acho que funciona por essa surpresa, né, de meio que é quase um fechamento do que você espera da história, né, você não tá não precisa me explicar o título, porque ele pode ser só artístico, mas se você me explica, eu fico feliz. Mas deu uma cara de reta final pro mangá que eu fico surpreso que a EA não acabou ainda. Também, eu também achei que tava acabando. Tá acabando, é que sai muito pouco. O problema é que sai um capítulo a cada mês e tem 20 páginas. Mas tá acabando, tá bem acabando. Tá em situação de só mais 72 horas. Sim. Mas que falar Space Brothers foi meio que uma marca pra gente internalizar. Isso aqui tá acabando. Eu acho que quando você perguntou que tipo de title drop é bom ou ruim, eu acho que esse é um tipo, especialmente quando aumenta o seu significado sobre o que aquela história é, sabe? Ou exemplifica, ou resume alguma coisa relevante pra aquela história. Eu acho que title drops são ruins quando eles são de fato meio forçados mesmo. E acho que aí o título tem que ser bom pra um title drop. Tem títulos que não vão funcionar muito bem, e aí quando o autor coloca, ele vai ficar um pouco forçado e não vai dar tão certo. Eu lembro mais dos pontos, mas... Obras que fazem isso em demasia, que chega até um pouco a ser chato, mas eu não ligo porque eu gosto, é Higurashi e o Mineko. Não é tão necessário ter o tanto de title drop que tem, mas sempre que acontece eu tô lá batendo palma. Ele disse as palavras. Eu não sei se eles falam literalmente a frase, o Mineko, eles remetem a ideia o tempo todo. Eles falam quando as gaivotas choram. Não, do Mineko ele fala, né? Quando as gaivotas gritarem, chorarem, gritarem, sei lá, qualquer Eu gosto do Gil Mineko e de Higurashi, mas eu não lembrava que acontecia muito em Higurashi. Mas eu gosto porque eu gosto dos títulos. Eu acho que é um título bem poético. Então eu acho... Por isso que eu falo, tem que ser um título bom quando acontece. Tem que ser um título que tem algo de especial nele. Sim. Quando é só, tipo, uma sequência de palavras que não é tão significativa, assim, eu fico meio... Tá, né, você fez... Não digo nem quando é nome do personagem ou qualquer coisa, mas tipo, quando a frase não é uma frase tão marcante, assim, eu acho que intrinsecamente vai ser menos legal. Mesmo que tenha às vezes funciona. Eu tô pensando aqui em Boa Noite, Pum Pum. Boa Noite, Pum Pum. Todas as vezes é muito boa. Quando cena aparece final isso, do teve mais de um, né, ao longo da história. A última cena é muito boa. As outras eu não... As outras eu achava meio forçado. Quer dizer, não forçado, né? Mas eu ficava, tá, beleza, você falou o título da história. É que a última tem um significado extra que eu gosto muito. A última meio que fecha o arco, né? Tem aqueles mangás que eles ficam tateando em volta do título, mas sem falar ele, até falarem. O Fujimoto fez isso bem em Fire Punch e em Chainsaw Man também. Chainsaw Man só foi falado lá na frente. Tipo, nunca se chamou o Denji de Chainsaw Man até a Makima falar me salve Chainsaw Man, sabe? Excelente cena. Excelente cena. Uma excelente cena. Ou o próprio Fire Punch. Eu vou te dar um nome. Fireman, sei lá, um poder, não sei o que, e aí, né, Fire Punch. Deixa eu ver, funciona também, é um bom title drop. Tem um estilo de title drop que eu gosto muito, que entra no sentido de ser uma história serializada, que é no que o Iso falou de... agora o negócio é sério. Que, por ser uma história serializada, ela tem capítulos, né? E aí, quando você tá escrevendo um capítulo, que o título do capítulo é o título do mangá, eu sempre fico, uou, caralho, esse vai ser importante, hein? Agora sim. Agora porque, tá vendo. Às vezes é o primeiro, aí não tem muita graça. Mas às vezes é, tipo, um dos últimos, ou até o último, e você realmente fez um negócio. Pô,
esse é especial. Você colocou o título do seu mangá pra esse capítulo aqui. Pô, se o Oda fizer um capítulo um dia chamado One Piece, esse não vai ser... A galera não vai estar, tipo, urrando pela rua? Acho que vai ser um dos últimos, né, também. Vai ser um dos últimos. Sim. Eu gosto muito quando o título do último capítulo é o nome da série. Uhum. Eu gosto quando o title drop recontextualiza o título mesmo. Uhum. Eu penso muito no exemplo do Venture Brothers, que não é um mangá, é um desenho animado, que é protagonizado por dois irmãos de sobrenome Venture, que são os Venture Brothers. Na última temporada você descobrir quem são os reais Venture Brothers, quais são os irmãos que a série queria ter falado o tempo todo. Ah, sim. Uhum. Esse tipo de coisa é muito boa. Quando Esse você acha tipo que o de título tá coisa se eu referindo gosto. a uma coisa, ele tá se referindo a outra. E, caralho, muito bom. Eu quero falar, na real, de um mangá que eu não teve um title drop ainda. Ele está ongoing e que eu acho que ele vai ter e vai ser muito bom, que é tire suas mãos de Eizouken. É uma frase que é feita pra alguém dizer uma hora. Não disseram até agora, eu tenho certeza. Alguém vai dizer Que em não algum vai momento. decepcionar ninguém quando ela for dita. Vai marcar o agora foi. Era pra isso que era porque a gente tava aqui desde o começo. Um que ele também dá uma recontextualização em menor escala, mas ele funciona muito bem, que pra mim, pelo menos, é o Onani Master Kurosawa, que o título também é autoexplicativo e parece ser até um título positivo, entre aspas, pro cara ali, né, a história toda, porque ele é essa mente por trás da história, e no final é o apelido pejorativo que começam a usar contra ele no final, nas últimas partes do mangá, que picham na carteira dele, e aí o title drop tá ali como um xingamento a esse cara, em vez de ser algo positivo. Eu achei muito legal também. Ah, muito bom. Tem os title drop fake que a galera gosta de usar na internet também, né? Pô, meu favorito é quando o Takezo fala eu sou o vagabundo. Mas esse não é fake, esse é real. Esse é real. A galera zoa que é fake, mas eu sou o Então, vagabundo. beleza. O outro, meu favorito, então, é quando o Guts fala estou entrando em Berserk. Eu quero falar Esse é bom. do Esse é... pior title drop, um dos piores que eu odeio, e é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que em contextos normais eu defendo, mas eu acho que eu sei odeio qual é. que os aliens de Terraformars chamam Terraformars. E alguém fala, o nome dessa espécie é Terraformars. Eu, não, o que você tá fazendo, cara? Dá qualquer outro nome. Esse Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. eu costumo defender esse mangá, mas esse title drop eu olho, não, Sim. tá errado. O Dandadan teve um title drop que ele nunca explicou. Tipo, o título era... O título era não explicado, aí ele fez o title drop e aí nunca mais citou. Tipo, você sabe o que é Dandadan? E aí nunca avançou essa conversa. Ele tem que ser o quê? Fim do prólogo, estranho. No capítulo. E nenhum de nós sabe o que é o Dandadan, olha só. Um que eu gosto muito é o Genosage. Sempre que aparece, eu gosto muito. Verdade. Sim. Um mangá que eu adoro o title drop, porque ele entra que ele é um title drop meio escondido pra gente. Mas tem aquele mangá que eu gosto muito, que é o Chi, sobre os movimentos da Terra. O Chi desse título, ele tá em katakana. Então, ele não tem significado intrínseco dentro do título. Então tem várias cenas durante o mangá que os personagens falam que tipo, a cena, eu não lembro o diálogo jeito, mas tipo, a coisa importante pra você entender desse momento e uma palavra que o significado é chi, que é o kanji, né? Pode significar terra, pode significar conhecimento, pode significar sangue, e tem várias cenas específicas que usam esse mesmo som, essa mesma sonoridade, e é sempre um momento marcante da história. E eu fiquei muito, caralho, que coisa da hora. E que eu não percebi na hora, eu percebi relendo e falando, tipo, você tá usando essa simultaneidade sonora pra usar todos os temas da história pra tratar dos temas. E, porra, que título bem bolado. Que, cara, é o que você perde com a tradução, né? Porque é impossível você dar esse significado. Eu gosto de títulos o Ti virou Barbie pra todos os efeitos, né? Nas traduções. Porque não tem muito o que fazer. Porque é o significado, é o primeiro que você pensa, né? Porque o subtítulo é sobre o movimento da Terra, Tikyu é terra. É induzido a pensar. Uhum. Então, mas o título tá em katakana, então ele pode significar muitas coisas, porque não estando em kanji, não tem significado intrínseco ao som. E eu acho que ele usa muito bem isso. Eu gosto muito. Eu gosto muito de títulos que tem, tipo, duplo sentido, seja de trocadilho ou de alguma outra coisa em geral. O mangá do incêndio, que a gente falou um pouco mais cedo, o Mitaraike Injousuru,
a casa Mitarai está pegando fogo, em Josuru também tem o significado de você tá... Bom, é traduzido diretamente, né? Sendo flamed na internet. Você tá, tipo, recebendo críticas negativas na internet. É o mesmo significado. Então, quando tem esse title drop lá no finalzinho do mangá, não é mais sobre o incêndio da casa. É sobre a família tá recebendo as críticas online que viram uma parte tão grande do plot na reta final. Sim. E eu gosto muito dessa duplicidade também. É muito bom. É uma cena muito boa. Agora, a última pergunta que eu quero fazer, porque quando eu fui dar uma pesquisa, só de curiosidade, pra ver se eu achava qual era o primeiro title drop da internet, das mídias. Não, obviamente não tem como traçar isso, mas aí eu entrei em algumas páginas e eu descobri que existe um ramo de pessoas que acham cringe title drop. Que quando acontece, eles reviram os olhos. Vocês acham que... Pode ser cringe. Eu acho que tem a capacidade de ser cringe quando a gente comentou, quando a gente pensa, porra, você tá forçando muito aqui pra colocar, né? Mas aí, isso é tudo. Se você acha que é sempre cringe, você tá não querendo ser anti-diversão. É isso que você é. Um mangá que eu sempre esperei ter e nunca teve, e que se tivesse seria cringe, mas eu não me importo, é Bleach. Bleach tinha que ter tido. Bleach tinha que ter tido. Todo mundo esperou o title drop de Bleach e não veio. Não veio. É porque o Ichigo branco era o verdadeiro Ichigo. Era nessa parte que tinha que ter tido o title drop. Porque é nessa parte que todo mundo entendeu o mangá. Mas é que quando viesse, o Kubo ia meter um English ali. Sim. Pô, mas você só tá melhorando a situação, estranho. Ele ia meter um louco, tão meteção de louco que ia ser perfeito. O legal é que vem o title drop de Bleach e vem em Burn the Witch, né? Sim. Ele fez isso. Eu tenho certeza que a Itel-C ia ter um excelente title drop no capítulo 200, que ia explicar o título inteiro, e que perdemos pra sempre. Que ia ser o melhor capítulo do mangá. Mas eu quero falar do meu title drop favorito dos mangás, que é de Jitsuwa, o Atashiwa, uma Hong Kong que eu gosto muito, ocidentalizado como My Monster Secret. O título ocidente não tem um bom title drop, não conseguiria ter um bom title drop. Eles colocaram, acho que como subtítulo, o Actually I Am. Acho que eles colocaram sim, Actually I Am. Que esse, na verdade, eu sou, que é pra marcar o segredo de quase todos os personagens, e que tem um grande payoff na reta final, quando existe uma confissão dos personagens, que é a minha cena favorita do mangá, e eu adoro enquanto title drop. É isso que complica às vezes também, né? Às vezes o autor permite o uso de um título internacional que não tem muito a ver com o título original, mas aí lá pra frente o autor tem a inspiração de fazer um title drop. Aí a galera que fez a tradução oficial fica... Aí não tem muito o que fazer, né? Agora, tem title drop que é forçado, tem title drop que é feio, mas tem um que é inerentemente cringe. Que, tipo, não tem como não ser cringe. Que é quando, no fim da história, alguém escreve um livro e o livro tem o nome do mangá. Que nem Domekano. Domekano é muito triste. Que terrível, que vai tomar no cu. Aí é triste mesmo. Não dá. Sou contra, é cringe. Que nem o Senhor dos Anéis. Ele tem um bom title drop do subtítulo, mas... Não, mas o livro que você escreve não é Senhor dos Anéis, é? Não é There and Back Again que ele escreve? Não tem o Lord of the Rings antes? Eu acho sei que não. Que o Bilbo escreve é o Hobbit. Nossa, eu não lembro agora. Agora, desculpa aí, fãs de Tolkien, eu não me importo com o Cornell. Mas eu achava que era There and Back Again que chama. Ou ele fala isso no final do livro, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu vi os filmes e li o livro. Mas esse é um tipo... É muito difícil você convencer que isso vai ser de alguma maneira legal. Sei. Magos of the Library vai me convencer porque eu já sei o nome do livro antes do livro ser escrito. Então é verdade. Vai me convencer. É bom, até porque o nome do livro não é Magos of the Library, né? É então... Coffin of the Wind. Então, já quando ele for escrito, eu já fiz as pazes.
recomendação da semana é minha. É sua, Iso, manda bala. Ok, eu quero recomendar uma obsessão recente minha, mas o mangá ele já tem mais ou menos um ano. É da Manga Plus, chama The Creepy and Freaky. Em japonês, Kowaya-san. Não vai ter um bom title drop, com certeza. Não vai ter um bom title drop. Talvez tenha e não seja bem traduzido, porque os dois títulos são bem diferentes. Kowaya-san seria o cara da loja de medo. The Creepy and Freaky é dos creepy, o sinistro e o esquisito. É, por aí. Title Drop vai ser tipo, você é o creepy e eu sou o freak. Eu adoro a cena que o cara olha pra câmera e fala, eu sou o creepy and freak. Enfim, é um mangá que eu li assim que ele estreou, só que quando ele começou, eu comecei a ler com descaso. A estrutura dele é que todo capítulo tem 2 historinhas. Uns animais fofinhos estão tendo a vida cotidiana deles, eles vão abrir uma caixa pra ver uma história de terror, e aí a arte vai mudar e a gente vai ver a história de terror, e ela vai ser bem episódica. Só que ela não é bem episódica. E essa é uma coisa que eu demorei muito pra notar. Que os personagens eram todos repetidos já tinha um tempinho. E a ideia é você acompanhar em paralelo a história de terror e a história dos animais e em que ponto elas vão inevitavelmente se conectar. E eu tenho achado fascinante. Quando caiu a ficha que eu tava vendo isso, eu reli desde o começo, prestando atenção, e eu achei ouro puro. Eu acho que um dos charmes é justamente que as 2 histórias são muito separadas por 2 estilos de arte muito diversos, bem diversos, né? Não muito porque são só 2, mas são bem diferentes. Sim. E coincidindo com o tema aqui, eu tô achando feia, inclusive, né? Que ela é um pouquinho diferente. Qual das duas? A bonitinha dos animaizinhos é bonitinha de animalzinho. A outra de humano ali é meio simplista, mas eu li acho que 1 ou 2 capítulos e eu acho que funciona pra história que tá sendo contada, com certeza. É interessante o conceito, tem tido bastante mangá desse estilo de ser uma antologia de terror que o framing device é uma história por conta própria, e eu acho que isso eu sempre acho que é um tema interessante, porque faz sentido, né? Faz sentido que o gênero de terror você tenha esse negócio creepy que está escondido e pulando em cima pra você de repente. Então acho que é um bom jeito de contar esse tipo de história, até porque histórias de terror é também um gênero muito feito pra historinhas curtas. Então você usa muito bem esse tipo de narrativa. Eu acho que é interessante, é sempre... Pode ser feito ruim, mas como premissa pra uma narrativa eu sempre acho fascinante e acho que chama atenção, sim. É legal. É uma reimaginação do Junjito aí, ó, que fazia suas coletâneas. Mas não é só Jiu-Jitsu, todo autor de terror faz coletânea, mas eu acho que realmente estamos numa era recente de... Vamos dar um motivo para tá coletando essas histórias, sabe? Vamos justificar elas estarem juntas, e pelo que eu entendi, eu acompanhei, eu não tô acompanhando The Creepy and Freaky, mas eu vi vocês conversando no nosso chat, pessoal, o Iso Copero, que participou do nosso último programa, e aí que tem tipo uns números espalhados, sabe? Tem uma coisinha ali rolando por trás que a galera tá ficando de olho. Essa dos números é bom, porque todo capítulo tem um número escondido e ele tá em contagem regressiva e eu não sei pra quê. É pro mangá acabar, é uma teoria, mas começa, sei lá, no 54, aí vai 53, aí vai 52 e só vai diminuindo. E você tem que achar esse número pra confirmar. Ainda tá diminuindo. Contagem regressiva pra quê? Não sabemos. Falando na arte, outro detalhe que eu gosto bastante é que na real tem 3 estilos de arte, o mangá. É que um a gente ignora, que começa fofinho, aí o coelhinho vai pegar uma caixinha, vai falar, aqui tem o história de terror. Aí a gente dá um zoom in na caixa, e ela é a coisa mais feia do mundo, mas você sempre tem a oportunidade de ver ela desenhada, fofinha. E muitas vezes tem uma convenção de desenho animado que vai ser distorcida. Tipo, isso aqui é como a gente desenha um olho de maneira simplista. E quando você vê o Mega Zoom, você descobre que aquilo não era um olho. Que aquele ponto era uma coisa medonha. E eu gosto como o mangá faz essa brincadeira com transição de estilo de arte também. Muito bom, muito bom. Esse eu tô ativamente com a aba aberta porque eu queria ficar em dia. Em breve eu tô pra retomar aqui a leitura, porque vocês me convenceram quando falaram que era uma falsa coletânea ali.
que realmente tinha uma estrutura, e tava bem no comecinho, porque quando o Luke recomendou as 100 histórias, eu também gostei, mas eram 100 histórias, que é menos do que 100 histórias, então é mais fácil de chegar nas atuais e acompanhar o que tá rolando aí na Jump Plus, pra coincidir o programa de agora com o programa anterior também. Muito bem, boa recomendação. Mais uma vez o nome, Iso, só pra The Creep and Freak. Muito bom. Ou Kawaii-san. Perfeito. Então agora só resta dizer até semana que vem. Até semana que vem.